Bom dia. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui na casa do Senhor, né? Para ouvir a voz dele através dos cânticos, através do louvor, né? Através da palavra que o Senhor tem para nós hoje, para cada um de nós. Que a gente abra nosso coração, né? Que a gente abra nossa mente, que a gente deixe que o Espírito Santo de Deus venha agir na nossa vida hoje. E eu queria começar com uma oração, amém? Senhor, nós te bendizemos, Senhor, te louvamos. Ó Pai, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, Senhor, porque nós, Deus, podemos assistir ao culto, Pai, porque nós podemos, Senhor, ouvir a tua voz. O Senhor nos ama, o Senhor quer nos ensinar, quer nos corrigir, ó Pai, até o fim das nossas vidas, ó Pai, que a gente esteja atento para isso, Senhor, para a voz do teu Espírito Santo, Senhor. Venha, Senhor, realmente agir hoje, Senhor, neste culto. Deus, na minha vida, Senhor, na vida de cada um que está aqui, Senhor. E que, Deus, a tua palavra venha transformar, Senhor, a cada um de nós, dia a dia, Senhor. O Senhor tem muito, Senhor, a fazer, Senhor, na nossa vida, muito que nos transformar, e nós queremos estar abertos, ó Pai, para ouvir a tua voz. Pai Santo, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor, pelas vidas que estão neste culto, Senhor, nesse dia, ó Pai amado. Continua abençoando a cada um, fortalecendo, Senhor, a sua fé, Senhor, e fortalecendo os irmãos, Senhor, na palavra de Deus, ó Pai. Deus, te agradeço, Senhor, e em nome de Jesus que eu te louvo e te bendigo. Amém. 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 Vamos então a esse cântico que fala: eis-me aqui outra vez, diante de ti abre o meu coração. Que a gente abra realmente o nosso coração para falar para o Senhor, né? Para nos derramarmos diante dele, dizer que a gente ama o Senhor, que a gente precisa dele e que a gente é grato, né? Por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. Abra o meu coração, meu clamor, tu escutas.
Senhor é formoso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. É isso que Jesus falou. Estaria conosco todos os dias da nossa vida. Em todos os momentos de alegria, de tristeza, de tribulação, de angústia, o Senhor está conosco. E aí a gente pode olhar para a cruz, né? Olhar para Jesus, para aquilo que Ele fez na nossa vida. Porque Ele gentilmente nos chamou, nos atraiu, né? E a gente é quebrantado pelo amor dEle, por nós. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Senhor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
quebrantado pelo amor de Deus, né? A gente não imagina, né, esse perdão que Deus dá para cada um de nós, né, mas Ele perdoa. Ele está sempre ouvindo a gente, né? Nós pecamos e o Senhor perdoa. E esse amor nos constrange. O amor de Deus constrange a gente, né? Porque é imerecido. Eu queria, nesse momento, trazer as ofertas, né? Que você possa separar seu dízimo, sua oferta. E vamos entoar esse cântico que fala: eu te quero mais do que o ouro, mais do que os tesouros, mais do que a minha própria vida, né? Que a gente tem esse desejo, né? E anseio de agradar o coração do Senhor. Por quê? Né? Outro bem não possuo. Não adianta a gente ter muitos bens materiais, né? Muitas riquezas, né? Mas a gente tem que estar com o coração no Senhor. Podemos ter? Sim, podemos ter bênçãos materiais, riquezas, mas o nosso coração tem que estar no Senhor. Amém? Vamos entoar esse cântico. Eu te quero. Meu anseio, Senhor,
todos os dias eu possa ver a presença de Deus na minha vida, andar contigo, ouvir a tua voz através do Espírito Santo. Porque o maior tesouro que eu tenho, Senhor, nesta vida é o Senhor. Eu sei, Senhor, que a tua presença é constante, porque o Senhor não nos deixará nenhum dia. O Senhor está conosco. E que eu esteja também contigo, Senhor, andando contigo, Senhor. Pai, te agradeço, Senhor Deus, por essas ofertas que foram levantadas. Te agradeço, Senhor, pelo sustento que o Senhor dá a cada um de nós, a cada um dos teus filhos. Deus, que o Senhor sustente esta casa, Senhor, através das ofertas, ó Pai. Peço também por aqueles que não têm, Senhor, estão em situação ruim, sem comida, sem moradia, que o Senhor, Deus, coloque os anjos, Senhor Deus, que esteja sustentando, Senhor, estas vidas também, Senhor. Que o Senhor utilize, Senhor, as nossas vidas para isso também, Senhor, para abençoar os outros. Pai amado, te louvo e te agradeço, Senhor, por esse momento de louvor. Entrego nas tuas mãos, ó Pai, as ofertas das nossas vidas no teu altar. Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom dia. A última vez que eu preguei foi muito tempo, foi ano passado. Mas eu estava falando sobre algumas coisas que Deus tem me ensinado e que eu tenho visto sobre essa realidade que acontece hoje, né? A gente está vendo que o mundo está mudando muito. Eu acho que a gente não está preparado. Eu acho que na minha idade eu não estou muito preparado para tantas mudanças que estão acontecendo, essa realidade toda. Essa pandemia nos ensinou muita coisa. E uma das coisas que ela está nos ensinando é que nós somos humanos, não é? E nós somos falhos e nós somos finitos. Um bichinho pode matar a gente e a gente tem medo. Quem não tem medo de morrer, né? A gente fala assim, poxa, o céu é um lugar muito legal, muito bom. Você vai estar com Deus, você vai estar descansando, você vai ter que você vai poder olhar Jesus, você vai poder estar sorrindo. Mas quem quer ir lá? Hoje não, né? Ninguém quer ir. Fala, quero ir hoje. Não, hoje eu não quero ir. Eu quero ir quando for a minha hora. Quando for o meu dia, eu quero ir. Hoje não. Por quê? Porque viver é muito bom, né? Eu acho que quem não fala isso é difícil. Mas viver é muito bom. Eu acho que todo mundo quer viver. Ninguém quer morrer. Tá certo? Quem fala, eu quero morrer. Não, ninguém fala assim, eu quero morrer porque já acabou a minha vida. Tá? Então, até tem essa história de eutanásia, posso ou não posso morrer, que é meu direito, não sei o que lá. Tem uma série de discussões sobre isso. Mas a última vez que eu estava pregando, eu falava assim que a gente tinha um momento muito de... Eu tinha muito momento de tristeza quando fazia meu aniversário, quando chegava o final do ano, porque eu lembrava tudo que eu passei e aqui dá aquela insegurança, né? Chegar no dia 31 de dezembro, que dá aquela insegurança. Será que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano que foi? E uma das coisas que a pandemia fez a gente mudar não, agora eu estou feliz.
Passou o ano que vem vai ser melhor. Então, eu estou feliz porque eu fiz aniversário, eu passei mais um ano. Hoje eu estou feliz porque acabou dia 31 e dia 1º vai ser um outro ano, e um outro ano vai ser melhor que o ano passado. Eu acho que isso é uma visão diferente do que a gente passa da realidade hoje, tá? Eu gostaria de, antes de começar a falar sobre o texto que eu preparei, teve um termo que foi muito pesquisado no Google, tá? E que eu não conhecia, mas é um termo muito pesquisado, todo mundo falou muito, e eu acho que pessoas que têm abaixo de 30 anos, para eles é uma coisa natural, mas para a gente que tem mais de 30 é uma coisa um pouco mais difícil. É o termo metaverso. Metaverso. Vocês sabem o que quer dizer metaverso? Só os jovens sabem. Eles não podem saber exatamente, mas eles sabem o que é metaverso. A gente sabe na teoria, eu fui ler, eu fui pesquisar, fui ver o que quer dizer metaverso, o que é esse termo tão badalado, por quê? Porque o Facebook mudou o nome, né? Ele vai ser mudado agora, vai se chamar Meta, né? Ele não vai chamar mais Facebook, vai chamar Meta. Por quê? É um termo metaverso. Eles estão falando sobre metaverso, que é uma realidade virtual muito mais do que a gente está acostumado a ver hoje. Tá? Quem quiser curiosidade, depois procura dar uma estudada sobre isso, que é importante a gente ver que é uma realidade que está começando a entrar agora. A gente fala que é a realidade metaverso. Esse termo não é novo. Tá? Tem um escritor que ele, em 1992, quase 30 anos atrás, ele já escreveu um livro e ele falava sobre uma pessoa que durante o dia ele era entregador de pizza e ele tinha uma vida medíocre. Mas à noite ele entrava no computador e ele virava um guerreiro samurai e ele ia atacar ele ia defender o povo, ele era um grande guerreiro durante a noite entrando no computador. Isso em 1992. E o escritor chamou, esse cara está no metaverso. Então esse termo metaverso não é uma coisa nova, já vem quase 30 anos atrás. Mas é o que a gente fala, é uma realidade virtual muito forte, que está tentando entrar agora na realidade que eles estão tentando puxar hoje. O que é uma realidade metaverso? É uma realidade muito próximo, onde você vai estar bem próximo da pessoa. Você vai poder fazer uma reunião como se fosse uma igreja. A gente vai criar uma igreja virtual e você vai estar lá com o seu avatar. Não vai ser um avatar igual do filme, um avatar, mas é você mesmo. Vai poder estar lá no culto e você vai poder estar presente, você vai poder falar, você vai interagir como se você estivesse aqui, presente. Essa é uma realidade que eles estão tentando trazer, tanto para isso, que é uma realidade que hoje só existe nos games, né? Quem joga game, eu que não jogo, eu não entendo muito, mas eu vejo muitos falando sobre isso, né? Eles estão criando uma comunidade, você pode jogar com seu amigo que nem conhece, que ele está lá no outro lugar, mas vocês dois entram nos jogos e vocês dois vão guerrear junto. Esse é o princípio do metaverso. Você cria um mundo virtual em que você consegue participar junto. Mas eles estão querendo um princípio muito mais realista. É um princípio que você vai entrar lá com seu óculos, com a sua realidade virtual, você vai ter um óculos e você vai poder realmente estar lá dentro. E isso que eles estão tentando fazer é a nova tendência hoje da internet, tá bom? Mas é só tentar lembrar alguma coisa sobre isso. Já pensou sobre isso? Eu não consegui imaginar, eu estava tentando imaginar, né? Eles falam assim, você consegue hoje, numa realidade hoje, você conseguiria ir para Paris, escolher uma roupa lá, entrar numa loja em Paris, escolher uma roupa, ele vai te mostrar aquela roupa, você vai poder experimentar a roupa, vestir ela, o seu avatar vai experimentar aquela roupa e vai ver como você fica, você vai poder desfilar, você vai poder andar fisicamente sobre aquilo, sobre aquela roupa e ver como é que ficou, você não vai ver foto, você vai experimentar aquela roupa lá em Paris. E você vai pagar em criptomoeda e eles vão entregar na sua casa. Essa é uma realidade que está entrando hoje, que é uma realidade muito forte, né? Eu estava vendo um outro dia uma reportagem que ele estava falando assim, o sistema de propagandas é tão complicado, né, tão complexo, que hoje, assim, você procura uma coisa no Google, você sai pesquisando uma cadeira lá no Google.
e você sai pesquisando nas lojas, tudo, de repente você começa a procurar qualquer provedor que você está entrando, você vai ver provedor de notícia, aparece aquela cadeira lá. Mas como é que apareceu aquela cadeira lá? É porque você pesquisou no Google, o Google jogou no provedor que você está lendo de notícia e coloca aquela propaganda lá, não é? É interessante como essa propaganda hoje, a mídia é muito forte, e já fazem isso. No futuro, o que está chegando muito próximo, ele está falando que eles vão olhar, você vai olhar para uma imagem no seu celular, você está olhando várias imagens, várias roupas, você vai olhar uma roupa e não vai apontar e não vai pesquisar. O próprio celular seu vai te ver, pela sua própria pupila, ele vai ver que você quer aquela roupa e aquela roupa vai ser apresentada para você. O seu celular está te enxergando. Ele está vendo a sua pupila, ele está vendo que você quer aquela roupa e ele vai oferecer aquela roupa para você. É interessante? Dá medo, né? Poxa, eu tenho medo do meu celular. Já pensou ficar olhando o meu celular? Ele está olhando para mim, ele sabe tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou vendo. Não é que eu estou clicando, eu estou vendo e ele está me vendo em cima daquilo. Mas essa realidade já está entrando, tá? Não é uma realidade que é virtual vai entrar, já está entrando nessa realidade, que eles puxarem você e te verem alguma coisa. É interessante como a gente começa a lembrar isso, porque hoje dá medo, né? Eu estou falando para vocês aqui, tá? Hoje, domingo, dia 30 de janeiro, não é? 2022, e nós estamos na igreja, Martina de Carvalho, 43. Mas vocês que estão olhando pela tela, vocês não estão aqui. Vocês estão me vendo pela tela. E vocês podem nem estar vendo hoje. Vocês podem estar vendo isso daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. E fala, poxa, hoje, o que eu estou falando é a realidade hoje que Deus está falando para mim. Mas uma das coisas que Deus tem me ensinado é que, apesar de toda a tecnologia, né? Apesar de toda essa tendência que está tendo, você poder olhar no olho de uma pessoa, você poder olhar para alguém, nos olhos dela, você poder dar um abraço nessa pessoa, é difícil, né? É diferente, não é? É diferente da internet, diferente do virtual, é diferente do avatar, né? Mesma coisa, você pegar lá e abraçar uma pessoa, né? Helena vai lá, abraça a filha dela lá no Canadá, dá um abraço, aparece a holograma, ela conversa com ela, dá um abraço real nela. Mas é diferente de você abraçar fisicamente, olhar ela na frente, ver ela e abraçar é outra história, não é? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. A realidade hoje está muito... A gente não sabe o que é real, o que é virtual, o que é real hoje. Você olha para um programa de televisão, você fala, poxa, esse programa existe ou ele é filmado, é gravado? Está ao vivo ou ele é gravado? A gente começa a perder um pouco essa noção, não é? Do que é hoje, para nós é hoje, mas pode ter sido ontem para quem gravou. E a gente assiste como se fosse hoje, não é? Então, a gente está acostumado já, a gente não quer ver notícia. Eu não vou esperar a notícia aparecer lá no jornal, lá na televisão, para saber o que está acontecendo. Eu vou lá no Google e saio procurando e já quero saber agora. Não é? Meu time está jogando e eu não tenho como assistir, porque meu programa não vai aparecer, eu não fiz assinatura, mas eu sei no tempo real como é que está o jogo, porque eu acompanho pela internet. Não é? Hoje a gente tem um tempo real de tudo, a gente é muito imediatista, a gente quer um campo real de tudo que está acontecendo. Mas essa é a nossa realidade hoje, não é? E acho que eu olho para os jovens, eu olho para os que têm menos de 30 anos, a gente vê como a realidade é rápida. A gente estava vindo para cá, eu estava falando sobre o veículo, né? Sobre o desenvolvimento do carro. O primeiro veículo foi feito em 1866. O primeiro veículo, o Benz lá, a esposa do Benz, andou 100 quilômetros num carro. Primeira vez que uma pessoa fez uma viagem de 100 quilômetros foi a esposa dele. Ninguém acreditava no carro, ela pegou o carro e pegou os filhos e foi fazer uma viagem de 100 quilômetros a 8 quilômetros por hora. A gente fala, 150 anos atrás, um veículo andou 100 quilômetros. Hoje a gente fala, puxa, como é que está um veículo hoje? Menos de 100 anos atrás,
O homem não conseguia voar, né? E hoje ele já vê quanto a tecnologia tem avançado assim de uma forma... A gente é privilegiado. Como a tecnologia avançou muito. Quando eu formei a faculdade, não existia nem microcomputador. Eu formei a faculdade há pouco tempo e não tinha microcomputador. Eu conheci o microcomputador quando estava terminando a faculdade e foi apresentado. E olha que minha universidade era de ponta. Falaram, compraram 3 microcomputadores, vai lá conhecer. A gente tinha que marcar horário para poder olhar, ver como é que funcionava. E eu fui lá de noite, de madrugada, porque eu consegui só um horário, para poder ver o que ele fazia e como é que ele funcionava. Isso em 1982. A gente vê como a tecnologia avança. Hoje a gente fala em microcomputador, celular, tablet. Hoje como é interessante como as coisas mudam e estão mudando muito rápido. A realidade que nós temos hoje, que vocês têm hoje, daqui a 10 anos vai ser outra. E a realidade está mudando muito. Mas uma das coisas que a gente tem falado é que o ser humano continua igual, né? A gente continua igual, a gente é finito, a gente gostaria de olhar para frente e enxergar o futuro. A gente gostaria de olhar para trás e corrigir o que a gente errou, não é? Mas a gente não, a gente faz isso, a gente só vê isso no filme. Que legal, né? Se eu pudesse ter um avatar, que eu pudesse resolver meus problemas. Que bom se eu pudesse voltar para o passado, né? E pudesse resolver os meus problemas no passado. Se eu pudesse voltar ao passado, poxa, eu voltava lá e ia ver a vida de Jesus. Ia poder falar, Jesus, não faz isso, Jesus. Não é assim? Porque vai acontecer isso. Eu já vi isso, já estudei isso. E é difícil a gente falar sobre isso, né? Eu gostaria de ler um texto, sobre um texto muito bacana, ele fala sobre a transfiguração. Eu vou ler em Mateus 17. Vamos abrir nossa Bíblia, quem tem o texto. Mateus 17, os 3 evangelhos falam sobre isso, um pouquinho diferente em termos de dizeres, mas todos eles falam sobre a transfiguração. Eu gostaria de ler de Mateus, tá? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Então, Jesus, 6 dias depois do quê? Então, deixa eu retornar um pouquinho, tá? Antes de começar o texto. Jesus estava andando com seus discípulos, e ele perguntou para os seus discípulos, quem que vocês acham que eu sou, né? Aí eles falaram, uns falam que é profeta, outro fala que é Elias, tá certo? Aí Pedro falou assim, não, você é Cristo, 16, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhes digo que você é Pedro. A partir de agora ele foi mandado para Pedro, tá? Então Pedro que consta é esse. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhes darei o reino dos céus, e o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, 6 dias antes, tinha esse texto de Jesus, Pedro, e logo em seguida, se você continuar lendo o texto, ele fala de novo de Pedro. Tá? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes, ele estava no final do ministério dele, tá? Do chefe dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus estava falando assim, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia.
Você imagina Jesus falando assim, ó, vai acontecer isso. Se você soubesse que ia acontecer para você daqui a pouquinho, que você ia sofrer, que você ia morrer, mas você ia ressuscitar. Jesus tinha esse poder de saber o que ia acontecer com ele. Então Pedro, né, aqui fala de novo de Pedro. Pedro pegou Jesus, chamou ele à parte, falou, chega aqui, mestre, chega aqui. Ele já estava se achando, né, porque Jesus tinha falado que ele era um mestre, que ele ia construir a igreja. Pedro chamou à parte, começou a repreendê-lo. Poxa, já pensou alguém chegar, Jesus, você está errado. Dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Já pensou a moral de Pedro? Chegar de Jesus, falar, Jesus, chega aqui, tá? Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Agora é uma pedra, mas de tropeço. E não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Poxa, interessante, né? O Pedro estava lá em cima, e de repente ele achou que estava podendo tudo, e deu um palpite, e Jesus, pá, jogou ele lá no chão. É assim Jesus fazia, tá? Jesus, ele tinha um momento, mas ele sabia cortar, ele não aproveitava aquele ensejo, e falava, Pedro era humano, como nós, e ele tinha um momento de altos e baixos, tá? Então, mas mesmo assim, Jesus, dos 12 apóstolos, ele tinha 2 Simão, né? E 2 Tiago, tá? Mas ele tinha 3 que eram muito próximos dele. Então, mesmo nos 12, ele tinha 3 que eram bem próximos dele. E muitas coisas aconteceram com esses 3 que eram os principais. Porque vocês precisam estudar um pouquinho, eu também preciso estudar um pouquinho sobre isso, mas uma vez eu estudei sobre eles, por que eles são próximos a Jesus, tá? Não é o tema de hoje. Mas Jesus pegou os 3 e ele levou para um monte bem alto, né? No outro texto fala um monte bem alto, então não é uma coisa que faz rápido, né? E cansa, porque faz a pé, né? Não vai de carro, não vai de avião, né? Não vai de helicóptero. Ele foi a pé subindo no monte e devia estar muito cansado. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui tem vários textos, né, vários estudiosos, mas eu gostaria de falar sobre Jesus. Jesus, ele estava no final da vida, no ministério dele, e ele queria mostrar alguma coisa para os 3, só para os 3 inicial, que ele queria mostrar o que era, como era a vida após a morte. A gente fala sobre a morte, a gente lembra falando do Mário ontem, né? Jesus estava falando aqui, você vai ser transfigurado, você vai ser modificado, as suas vestes vão ser outras, não vão ser essas vestes normais, mas você vai ser reconhecível. Ele mostra aqui Moisés e Elias, tem textos que falam assim, mas pode ser anjos, e eles se confundiram, porque eles ficaram muito apavorados, mas eles tinham certeza de que era Moisés e Elias. Moisés representava a libertação do povo, né? Moisés foi quem, para o povo judeu, Moisés foi quem tirou o povo da escravidão e levou para a terra prometida, tá? Moisés é aquele homem que guiou o povo de Deus. E quem é Elias? Elias representava os profetas. Os profetas são aquelas pessoas que falavam em nome de Deus. Então, eles falavam 2 simbologias muito fortes, Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés representava a presença de Deus guiando o povo, e Elias representava Deus falando para o povo, tá? Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, imagina, Pedro não ia perder a chance, né? Tem gente que é Pedro, não perde a chance de falar, né?
Primeira coisa que ele vai, já vai falando. E o Pedro não sabia nem o que ia fazer, né? Então ele já, vamos ficar aqui. Vamos fazer as tendas, você já pode morar aqui. Fazer tenda significa, vamos fazer uma casa para vocês poderem morar aqui. E a gente vai ficar junto de vocês, né? Você imagina a posição deles, tá? Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam-no. Enquanto ele ainda estava falando, apareceu uma nuvem brilhante pegando fogo. Você imagina, no outro texto fala que era de noite. Essa aparição foi à noite. O que a gente lembra quando a gente vê uma nuvem brilhando, pegando fogo? O que a gente lembra? De Deus, não é? A gente lembra quando o povo de Moisés estava levando o povo, a nuvem levantava e a nuvem brilhava. E o que representava a nuvem? Eles sabiam exatamente quando viram isso. Quando eles viram a nuvem brilhando, e eles já sabiam exatamente o que era, porque eles já sabiam disso. Eles sabiam que era Deus que estava lá. Porque essa história já era contada há muito tempo pelo povo judeu, tá? Tá certo? Uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrada. Ouça-no. Então Deus apareceu perante todos, envolveu eles com a nuvem, e Deus falou assim: Esse é meu filho. E ele é maior do que Moisés, e ele é maior do que Elias. Ele é o meu filho. Você imagina eles escutando isso, falando nitidamente, ouvindo essa voz, essa figura, essa imagem que eles só conheciam de falar, né? Hoje a gente imaginava isso, já pensou se criasse isso aqui, se aparecesse uma nuvem de fogo aqui e descesse, encobrisse a gente, acho que ia sair tudo correndo, né? A gente ia sair correndo. Mas eles sabiam exatamente o que era isso, tá? Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. É lógico, porque eles sabiam que era o próprio Deus que estava lá, tá? Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Você imagina se você estivesse lá nessa visão? Ou se você fosse os outros 9 apóstolos que estavam lá embaixo na montanha, e você ouvir essa história, você vai falar: que é isso, né? Será que é verdade? Será que eles tiveram um sonho? Será que foi uma visão que eles tiveram? Mas é difícil 3 pessoas ter sonhos diferentes, né? 3 pessoas verem a mesma coisa, é muito difícil, né? Por isso que Jesus levou 3. Se ele tivesse levado só um, ele fala: poxa, será que eu vi? Será que eu sonhei? Será que aconteceu aquilo? Muitas vezes a realidade nossa é essa, muitas vezes a gente não sabe, porque a gente está sozinho e a gente olha e fala: poxa, será que aconteceu mesmo? Será que isso é verdade? Mas quando 3 vê e 3 falam a mesma coisa, você fala: poxa, é verdade, não é? Tá? E enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. E os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhe digo, Elias já veio, eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era João Batista. João Batista era o Elias que estava vindo preparar o caminho de Jesus. Porque eles tinham falado, eles sabiam que tinha que vir um Elias retornar, preparando o caminho de Jesus. E o João Batista era esse Elias que veio preparado. Jesus falou: a mesma coisa que eles fizeram com João Batista, vão fazer comigo.
Se você soubesse o que ia acontecer com você, o que você faria? Eu fugiria, né? Ou não? Encararia? Não sei. Mas Jesus sabia daquilo, ele sabia da responsabilidade dele, ele sabia do que ele era, e ele tinha vindo com uma forma humana, ele ter que sofrer as dores humanas. Mesmo sendo Deus, mesmo esse transfigurado, ele teria que sofrer as dores humanas, porque ele veio para cumprir esse propósito. É interessante, né? Jesus veio aqui, mesmo com todo o poder e com toda a glória, ele veio para cá para poder sofrer por nós, para que a gente pudesse ter uma vida abundante, tá? Eu gostaria de ler um outro texto, 2 Coríntios 12. Segundo Coríntios 12, a partir do versículo 1. Nesse texto, Paulo está contando sobre, ele está no finalzinho da vida dele, ele está contando algumas histórias, e ele vai contar, eu gostaria de ler para vocês, acho que vocês também conhecem muito esse texto, mas eu vou ler, tá? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não a mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Paulo está contando aqui, em 2 Coríntios, esse texto, para ele era tão forte, né? Ele, 14 anos atrás, era tão forte que ele conta em terceira pessoa. Ele conta, conheço um homem, aconteceu isso. Ele conta em terceira pessoa, ele não conta, foi comigo que aconteceu. Ele não quis se gloriar, ele estava contando em terceira pessoa. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ele conheceu o céu. Se foi corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirassem de mim. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele está contando aqui lá em cima, né? Ele foi lá no céu, ele viu coisas que a gente não viu, ele ouviu coisas que a gente não conseguia ouvir, mas para ele não se gloriar disso, poxa, eu sou melhor que vocês, poxa, eu fui lá, eu conheci a Deus, eu conheci o paraíso. Não, ele tinha um espinho na carne, eu não sei,
tem vários textos falando que tentaram hipóteses do que era esse espinho na carne. Diz que ele tinha um sofrimento, ele tinha uma dor, não sei. Ele não contou. Mas ele tinha pedido para Deus tirar essa dor dele. Que ele fala aqui da angústia, a gente percebe que é uma angústia física e uma angústia espiritual. Às vezes a gente tem, quantas vezes a gente sofre? Hoje tem tantas doenças que na minha época não existia, né, quando eu era novo. São as doenças da alma, né, que a gente fala. Mas quantas vezes a gente passa, às vezes, por isso, por angústias, por tristezas, que antigamente a gente achava que era tudo frescura, né? E hoje não, a gente vê que é doenças, existem doenças, depressão, existem doenças muito sérias. E Paulo tinha algumas doenças. Mas Deus falou assim, nessa doença é que eu quero me manifestar em você. Eu gostaria que vocês também tivessem com essa realidade. Às vezes a gente tem uma fraqueza, a gente tem uma doença, a gente tem um ponto fraco. E o diabo vem e atormenta. Ele fala, Satanás vem e atormenta essa nossa vida por causa disso. E você fala para Deus, Deus tire. Mas Deus não vai tirar para você. Ele quer que nisso você seja aperfeiçoado. Para que aí você lembre que você é humano, que você é fraco, e é que a gente depende de Jesus. Tá? Eu gostaria de encerrar com esse tema, tá bom? Que a bênção de Deus realmente esteja com a nossa vida, que a gente possa sempre, né, tá presente, Jesus possa estar presente na nossa vida, seja no momento de glórias, seja no momento de tristezas, seja no momento de dor, né? A gente vê como a Lili compartilhou ontem, que Deus tem ensinado muita coisa na vida deles, é sofrimento, é dor, mas Deus tem ensinado muita coisa. Eu acho que isso é que importa na nossa vida, é que a gente aprenda, né? E que Deus está no comando de tudo. Vamos orar? Santo Deus Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar a Tua palavra, compartilhar, Senhor, da realidade que estamos vivendo hoje. Pedimos, Senhor, que a Tua graça e a Tua bênção, Senhor, esteja nos acompanhando, para que a gente possa falar como Paulo, Senhor, que Deus falou que a minha graça te basta, e que a gente possa humildemente, Senhor, sempre estar te buscando, Senhor, sempre estar vendo a Tua glória, vendo a Tua presença, Senhor, na nossa vida, e que Tu, Senhor, possa nos preparar, Senhor, um dia que nós vamos ter também de encontrar com Jesus, que esse momento também seja tudo, Senhor, de acordo com os Teus planos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, realmente, acompanhar a realidade virtual, metaverso. Infelizmente, quando a gente vê, né, os influenciadores digitais de investimento, se você vê de 7 meses atrás, eles falando, comprem criptomoedas, e na época era o Bitcoin, né, que estava lá em cima. Hoje você vê que já despencou. Então, quem comprou na alta, e ainda tem influenciadores que continuam falando, mantenha e compra mais que está na baixa. É uma turbulência que pessoas que investiram, eu fico com dó. Eles perderam tipo 70% o que eles tinham de poupança, né, de guardado. Mas mesmo assim, então fala, também existem outros investidores hoje bilionários, centenas de bilhões de dólares, que falam, não, criptomoeda é pirâmide, né? Você só consegue, o bom tudo bem, você compra, mas aqueles que compram por último e depois os criadores, os desenvolvedores, eles saem, né? Ficam na mão, é que nem pirâmide. E realmente a gente fica muito confuso aí no meio, e eu concordo, acho que eu estou muito velha para estar acompanhando a realidade
digital, né, de hoje. E quando fala de holograma, sim, avatares, em que você pode... Aquilo que você não é na realidade, mas de noite você pode sonhar e você vira alguém que você não é, mas é falso. Mas aí você começa a confundir realidade com o virtual, você já não sabe mais qual que é a sua identidade. Mas depois, quando você vai para a palavra que é imutável, os princípios que são eternos, aí você vê que, na verdade, hoje, de um certo modo, por incrível que pareça, já está mais ou menos previsto, e é muito aquém, é muito menos do que a realidade de Deus, a realidade de Jesus. E as passagens que o Makoto falou, né, da transfiguração, a transfiguração foi real. Era realmente Jesus, era realmente Elias, era realmente Moisés. Não eram hologramas, não era uma coisa de bit-byte, né, que tum-tum assim some, mas eles eram reais e já era uma verdade verdadeira na palavra de Deus há milênios atrás. E quando fala, né, você pode estar numa outra realidade, comprando, né, entrando no metaverso em que criptomoeda, você pode adquirir coisas lá. Gente, Paulo, ele foi assim como dizem, né, o quinto céu, ele viu a realidade do que é o céu, que é muito mais do que uma realidade passageira de noite. Pode ser que eu seja muito antiquada, e pode ser que para a próxima geração esse lance aqui, né, usando aqueles óculos, seja uma realidade mais real do que agora. Realmente, a gente tem que preparar muito bem a próxima geração para estar firme na sua identidade em Cristo. Eu penso que as lutas de hoje realmente são bem piores do que talvez da nossa época, em que as coisas são mais terra a terra. Mas a palavra de Deus, ela continua válida, ela continua atual e continua muito melhor e muito real. E que a gente tenha essa sabedoria, né, muito bem levantado pelo Makoto hoje. Então vamos ficar em pé. Vamos receber a bênção real de Deus. Não é uma bênção inventada por alguém querendo aproveitar o consumismo das pessoas para que as pessoas produzam e aqueles que estão lá no topo da pirâmide pegam tudo. Não. É uma bênção lá do alto. É uma bênção que vale a pena viver aqui na terra, agora, hoje. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja dando fundamento para a vida de cada um de vocês. E que falem para todo mundo o que é real, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é ético. Esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.